Nesta semana, vimos a deputada federal Carla Zambelli puxar a fila do núcleo bolsonarista e dos parlamentares acusados de práticas golpistas. Se tornou ré e chacota no Supremo. Apenas enfatizando que, como Vossa Excelência hoje, na abertura do seminário internacional que Vossa Excelência promove no Tribunal Superior Eleitoral, exatamente sobre a questão basicamente lá de inteligência artificial e seus impactos nas democracias, apenas acentuar que nos preocupam os usos desses mecanismos, dessas possibilidades de novos crimes que são praticados em detrimento das pessoas, mas quando Vossa Excelência descreve que havia entre as notas, as providências, a possibilidade de Vossa Excelência ter, inclusive, determinada a própria prisão, eu começo a não me preocupar mais só com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente, além de tudo, sem qualquer tracinho de inteligência. Sem descanso, Zambelli sofreu multa no TSE 2 dias depois, por ter associado a imagem de Lula ao satanismo durante as últimas eleições presidenciais. Flávio Bolsonaro, Gustavo Gayer também terão de pagar R$30 mil pelas mesmas fake news. Em paralela oposta, o governo Lula vê motivos para comemorar ganhos na seara política. Após sessão na Câmara, onde o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mostrou nova faceta no enfrentamento político com a oposição e fez bolsonaristas experimentarem uma dose do próprio veneno. Deputado Abílio me acusa de gostar de livro, filme e música. Deputado, eu gosto da cultura. Eu sei que o bolsonarismo tem dificuldade com as artes. Vocês têm. Vocês não gostam? Não gostam. Mas vocês vão ter que aprender. É só música que ele gosta, vocês vão ter que aprender a respeitar um dos maiores patrimônios do país. Por favor, deputado Abílio, não vamos interromper a palavra do ministro. Eu ouvi o senhor. Deputado Abílio, por favor. Eu ouvi cada coisa do senhor, deputado. Ouve alguma coisa de mim. Os senhores, se não fosse o Congresso Nacional botando goela abaixo do governo 2 leis de apoio à cultura, a cultura tinha morrido no Brasil durante a pandemia. Vocês quase acabaram com a cultura brasileira, que é um dos maiores patrimônios desse país. Neste giro da semana, preparado pela mídia ninja, veja detalhes do avanço contra o golpismo no Brasil, nova fase da Operação Lesa Pátria e pacto anti-extremista entre Brasil e Estados Unidos contra movimentos antidemocráticos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos ajudar a bater a marca de 1 milhão de seguidores no YouTube. Vamos às notícias. O Supremo Tribunal Federal tornou réu a deputada Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. A primeira turma da corte acolheu a denúncia apresentada pela PGR contra a dupla, com base nas investigações da Polícia Federal. O procurador Paulo Gonet atribui 10 crimes a Zambelli, dentre eles sua atuação como mandante do crime. Ainda cabe recurso. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, decidiu por acolher a denúncia, no que foi seguido pelos votos de Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. Dentre os fatos que constam no inquérito contra Zambelli e o hacker, agentes da PF apontam que ambos teriam invadido o sistema do CNJ para forjar mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. O Tribunal Superior Eleitoral multou nesta quinta-feira os deputados Carla Zambelli, Flávio Bolsonaro e outros influenciadores por associarem o presidente Lula ao satanismo nas eleições de 2022, sob o placar de 4 votos a favor da condenação e 3 contrários. A determinação da TSE
prevê multas de 30 mil, incluindo os bolsonaristas Gustavo Gayer Cleitinho, Bernardo Custer e Roger Rocha Moreira. Outros 3 influenciadores digitais, sobretudo Victor Stavali, conhecido como Vic Vanilla, que ajudou a amplificar as fake news em redes sociais, também foram condenados. A ação foi motivada por uma campanha que falsamente vinculava Lula ao satanismo, usando um vídeo de um autoproclamado satanista que declarava apoio a Lula. Após se tornar ré no STF, a deputada federal Carla Zambelli, do PL, fez apelo desesperado por ajuda ao bilionário e dono da plataforma X, Elon Musk. Em publicação nas redes sociais, a bolsonarista clama para Musk olhar novamente ao Brasil e retomar a revolução que ele teria iniciado contra o mal no país. Ela disse o seguinte: depois que parou de tuitar, todos os processos recomeçaram. Anteontem tive um revés pela 2ª vez, por pura perseguição. Parece que estamos vivendo no inferno. Ajude-nos. Nesta terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por tornar Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto réus pelo caso da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ambos responderão pelos crimes de falsidade ideológica e invasão de dispositivo informático. A Polícia Federal cumpre 23 mandados de busca e apreensão nesta terça-feira contra suspeitos de financiar o transporte de manifestantes dos atos golpistas em Brasília. As diligências são parte da 27ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga crimes como golpe de Estado e destruição de patrimônio protegido. Sob autorização do ministro do STF, Alexandre de Moraes, os agentes realizam as ações nos estados de Paraná, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Rondônia. Foram cumpridos 18 mandados de busca e 2 de colocação de tornozeleira eletrônica. A operação também envolveu o bloqueio de bens dos investigados, com danos ao patrimônio público estimados em 40 milhões de reais. Parlamentares do Brasil e dos Estados Unidos lançaram nesta quarta-feira uma carta de compromisso democrático, ressaltando a união contra a extrema-direita global e movimentos golpistas. A informação foi divulgada originalmente pelo jornalista Jamil Chad. O documento, inspirado por uma visita de parlamentares brasileiros aos Estados Unidos, organizada pelo Instituto Vladimir Herzog, foi liderado por Elisiane Gama, Jamie Raskin e Sidney Kamlager-Dove. A carta destaca a necessidade de proteger as instituições democráticas e combater práticas como discurso de ódio e desinformação. Os signatários também enfatizam a importância de processos eleitorais transparentes e convocam legisladores globais a se unirem em defesa da democracia. A 2ª turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria extinguir a pena de José Dirceu por corrupção passiva, relacionada à Operação Lava Jato. Inicialmente condenado em Curitiba também por lavagem de dinheiro, com pena que somaram quase 9 anos, o STF declarou a prescrição da condenação, visto que o prazo para aplicação da punição expirou. A decisão foi 3-2, mantendo o voto do ex-ministro Ricardo Lewandowski. A defesa argumentou que o crime, ocorrido em 2009, já havia prescrito, devido ao tempo decorrido até a denúncia em 2016, especialmente dado que Dirceu tem mais de 70 anos, o que reduz o prazo de prescrição pela metade. Agora, veja na íntegra o enfrentamento político do ministro Fernando Haddad, que viralizou durante a semana do Congresso. Nesta, além de devolver os lacres bolsonaristas na mesma moeda, o ministro ainda expõe detalhes do calote deixado por Bolsonaro na economia e explica pormenores da atual política econômica do governo. Agora, eu queria me deter um pouco na fala do deputado Felipe. Deputado, leve a mal o que eu vou dizer com a mesma calma que eu tenho aqui, mas não vale a pena trabalhar com fake news. Não é uma coisa que vai ajudar o país. Eu vou dar um exemplo para o senhor. O senhor está colocando na conta deste governo, o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Assim, o senhor, não sei quanto o senhor gosta dos livros, mas o senhor está pedindo para eu voltar aos livros, mas eu recomendaria que o senhor se detivesse nos comunicados que a Fazenda faz. Quando a gente paga um calote do governo anterior,
O senhor colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote. Só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização. O Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. Ninguém deu calote. Você podia fazer oposição, podia ser situação, não importa. Fernando Henrique, Dilma, Lula, ninguém deu calote. O Collor deu um calote, quase destruiu aí parte da economia brasileira, e o Bolsonaro deu calote. Aí vem um presidente, paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu. Tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz um exame de DNA que você vai saber que o calote, quem que deu o calote. Então, pega o caso, eu não falo isso, eu não quero polarizar com o senhor. Eu não quero ficar aqui batendo boca, não vim para cá para isso. Vim aqui para restabelecer a verdade. Porque é fácil pegar um gráfico que não é mentira. O gráfico que o senhor está mostrando é verdadeiro. Não tem problema. Mas quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. Pegue o caso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado estava na minha sala pedindo para pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro o ano passado? O Castro, o Tarcísio. O Tarcísio ficou 1 ano sem pagar a dívida de São Paulo, por liminar do Supremo, por causa do calote que o Bolsonaro deu no estado de São Paulo. Aí o estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? E as filas do INSS? Vocês acumularam filas do INSS? É gente pobre, deputado. É gente pobre, deputado. Vocês não quiseram atender. Vocês não quiseram atender. A pandemia exigiria que o senhor acelerasse a fila e não retardasse a fila, como o senhor fez. 15 bilhões de reais de fila que foi pago o ano passado. O senhor vai culpar o presidente Lula por ter pago um direito constitucional? Deputado Felipe, não é bom isso. O resultado primário do ano passado é uma herança. Infelizmente. A partir desse ano, o senhor começa a nos cobrar.